Você vai aprender a realmente se defender, né? E a melhor defesa é você evitar o combate. Então a gente vai ensinar essas formas, o corpo a corpo. Claro, chegou no corpo a corpo, você vai aprender ali também a se defender. Claro, se tu já não dá mais conta de educar teu filho, leva ele para uma academia. Coloca ele numa arte marcial. Seja qual for, mas eu digo pra você, coloque ele primeiro no jiu-jitsu. O teu filho vai aprender a ser homem de verdade. O teu filho vai aprender a ser direito, reto, correto, honesto. Então esses homens têm que tirar a bunda do sofá, largar a mão de ser sedentários, porque defesa pessoal não é só luta, você tem que ter um preparo físico. Sim. Entendeu? Então... Salve galera, mais um podcast iniciando, John Mike na área, e hoje estamos com um convidado super especial, Eduardo Francisco, né? Conheço ele há muito tempo, um cara sensacional, e ele não podia ficar de fora do podcast, né? Queria muito que ele viesse, é um prazer te ter aqui, queria que tu se apresentasse aí pro povo aí. Isso aí, galera, salve a todo mundo aí, Deus abençoe a todos que estão aí presente. E é isso aí, pra mim é uma honra, um prazer estar contigo novamente aí, Mike. Obrigado pela oportunidade novamente de estar junto aí, né? E é isso aí, né, cara? Meu nome é Eduardo Francisco, tenho 33 anos, né? Atleta de arte marcial, aposentado do MMA por enquanto, né? Mas sou professor de jiu-jitsu, faixa preta, né? Da Jack Jiu-Jitsu, aqui de Jaraguá do Sul, sou líder da Jack Jiu-Jitsu aqui em Jaraguá do Sul, né? E também sou ponta preta de Muay Thai da Jaraguá Thai Box, né? Hoje é a maior academia de Muay Thai da região também, né? Do Brasil, né? É bem colocada no Muay Thai, né? E eu sou uma filial do Estevão, do Jack, de Joinville. Oh, sensacional, o homem é bravo, né? Eu lembro que a gente já fizemos alguns vídeos juntos, né? O Eduardo foi um cara que sempre me apoiou nos vídeos, né? E hoje eu entendo que o que eu estou vivendo é um propósito, né? Eu já fui para academia, trabalhei na academia, mas hoje eu entendo que eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, né? E eu estou muito feliz por você estar fazendo parte disso, né? A gente já teve momentos, eu lembro que eu já fui gravar na tua academia, verdade, né? verdade. E tu sempre me apoiando, né? Sempre me ajudando, e realmente é um prazer que você esteja aqui. E agora a gente não poderia deixar de falar dos patrocinadores do canal. Primeiramente, né, a RT Instalações Elétricas, que vem apoiando bastante, né, sempre apoiou desde o começo aqui do nosso canal, RT Instalações Elétricas. Todo tipo de instalação você pode, acessando aqui, né, no QR Code na tela, você entra lá, segue eles no Instagram, né, todo tipo de instalação elétrica é RT Instalações Elétricas, né? Se você precisa de um portão elétrico, câmeras também, a gente sabe que a segurança hoje na cidade está um pouco complicada, né? Mas lá também ele instala câmeras na RT e eles têm um diferencial que você consegue acessar o aplicativo e em qualquer lugar do Brasil e do mundo você pode estar vigiando a sua casa, né, através do aplicativo deles. Então, também casa inteligente, tudo com eles. RT Instalações Elétricas. Também para você mulher, né, a gente também tem algo separado aqui para você, especial para você mulher. Temos a Nath Store, que vai estar aqui com a gente. É uma grande patrocinadora. Se você não conhece ela, corre lá no Instagram, né, que eu sempre estou postando dela lá. E também aqui no QR Code na tela. Né? Entra no Instagram dela, siga ela, joias femininas, cara, de tudo que você imaginar da parte feminina ela tem e de qualidade, tá? Não é qualquer coisa, é de qualidade. Então, uma pessoa muito especial, ela mora em Xereder e ela vai estar aqui com a gente. E para finalizar, né, não podia deixar de falar da minha irmã, né, que com muito carinho ela faz canecas personalizadas, todo tipo de personalizado. Até conseguiu deixar o Eduardo mais bonito aí, ó. Top, top. Agradeço aí pelo presente.
realmente ficou bacana, gostei bastante. Tu viu que tem um chaveirinho aí também? Vi, já tá aqui, ó, guardado aqui, já o Ó, chaveirinho. tem um chaveirinho aí, né? Então, a Mora Atelier Thai, ela deu uma pausa por causa da gestação, né? Mas ela tá de volta aí. Então, qualquer tipo, né? O que você pensar, o que você imaginar, que você quer colocar sua logo, corre a Mora Atelier Thai, tá bom? E agora, vamos para o que interessa, né? Falar um pouco sobre o assunto de hoje. E eu queria começar com uma pergunta muito top, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua academia, como começou esse projeto, né? Eu queria que você contasse aqui pra gente. Então, minha academia aí tem tido uma boa alavancagem na cidade aí, um bom crescimento, né, nos últimos tempos, né, graças a alguns títulos que eu disputei, que eu vim trazendo para a cidade, né, e que ajudou a minha equipe a crescer, né. E hoje estamos aí com a Jack Jiu-Jitsu, trazendo grandes projetos, né, grandes novidades para a cidade, né. Logo teremos aí algumas novidades que vamos estar lançando aí também, né. A minha academia hoje fica junto com a Jaraguá Thai Box, no Xereneves, né, na rua José Brunner 283. Quem tiver interesse em fazer uma aula experimental aí, só estar me chamando, né, pra gente estar marcando essa aula experimental aí, né. A gente dá aula de jiu-jitsu ali. Sou faixa preta, formado pela Jack Jiu-Jitsu, né, pelo Estevão, e já tenho 2 anos de faixa preta. Na verdade, vou estar fazendo 2 anos de faixa preta, final do ano agora. E então, sou um atleta de MMA, né? Fiquei muito tempo na minha vida lutando MMA, fiz vários camps fora, Rio de Janeiro, né? Tive treino junto com o José Aldo e tudo mais, né? E a parte de chão minha é bem específica, meu MMA, tanto que no MMA as minhas vitórias foram todas por finalizações, né? Foram sempre finalizando meus adversários, né? Então, parte do meu chão aí é bem específica mesmo, né? E quem tiver interesse, gostar dessa arte marcial, vem aprender com a gente aí que vai estar em boas mãos com certeza. Cara, esse dia eu tava falando de ti, pra um amigo meu, e ele falou, pô, o Eduardo, cara, o Eduardo o bicho é doido, né, cara? O bicho mete medo nos caras. O bicho mete medo nos caras, vai pra cima. Queria que tu contasse um pouco, né, sobre esse estilo de luta que tu tem, né, que eu acho muito top. Tu apavora mesmo os adversários, já começa antes já. Queria que tu contasse um pouquinho sobre isso. Então, minha carreira eu sempre fui um cara que era o falastrão, né? O falador. Porque eu sempre gostei, eu sempre vendi muito bem, tanto que o pessoal dos eventos, os donos de eventos sempre me chamavam e me chamam hoje ainda justamente por isso, por eu sempre vender bem minhas lutas, Aham. né? Então eu sempre provoquei bem, tanto no Instagram, redes sociais, né, pela mídia, tudo que sempre teve ali, eu sempre divulguei muito, eu sempre provoquei muito meus adversários, né? E durante a luta também, eu falava com meus adversários, eu conversava durante a luta com eles, né? Eu sempre fui muito agressivo, mas Aham. também fui sempre muito respeitoso, claro, né? Nunca passei do meu limite, né? Aham. Mas sempre foi tudo para estratégia para poder tirar o meu oponente da estratégia dele, Aham. né? E poder colocar a minha estratégia em prática, né? Tanto que já lutei em Joinville com um dos maiores de Joinville, que foi o Kevin Cruz, né? Dentro da casa dele, casa cheia, né? E eu consegui tirar ele da estratégia dele. Todo mundo falava que ele ia me bater, né? Ia me trazer até Jaraguá me chutando, tanto que o cara era bom, né? Aham. E ele não durou 2 minutos comigo dentro do octógono, porque eu consegui tirar ele da estratégia dele, né? E eu sempre fiz isso com meus adversários, eu sempre fui muito agressivo, mas também fui sempre muito estrategista, Aham. né? Sempre montei a estratégia certa, né? Para vencer meus adversários toda vez que eu lutei fora, e sempre fui provocador, justamente para poder tirar os meus atletas do centro, né? Porque quando eles me vê, eles não pensam mais nessa estratégia, eles querem só brigar e não lutar, né? E a Aham. luta não é isso, a luta não é uma briga, né? Tem que ter uma estratégia, tem que ser inteligente, né? E eu sempre fui inteligente nessa parte de saber provocar eles e poder tirar eles do centro deles. Cara, hoje eu trabalho com mídia, né? E eu vejo a importância que a mídia tem, né? E hoje
Cara, bem isso que tu falou. Existem muitos atletas que não sabem vender sua imagem, não sabem vender o seu bem, para falar bem a verdade, né? E acaba sendo uma luta mais tranquila, pode até ter sido uma luta legal, mas podia, cara, ter sido mais, teu nome podia ter sido bem mais conhecido, então isso tu sabia fazer muito bem, né? Tanto que isso provocou o teu nome espalhado em Jaraguá do Sul, né? Do jeito que é conhecido. E a gente tem que saber vender nossa imagem de atleta. A gente tem que se o nosso cartão de visita, a gente tem que saber usar ele, né, a nossa imagem. E muitos atletas ficam quietos, não aparecem na rede social, não falam no evento, nada. Eles só têm o cartaz deles lá e eles acham que aquilo lá tá bom. E não é isso, né? Eu cheguei a lutar em eventos, né, que, pô, tinha 1.000 pessoas para te assistir. E cheguei lá, pô, o cara não conhecia ninguém desses meus adversários, mas as pessoas já sabiam quem eu era antes de eu chegar no local. Aham. Por quê? Porque eu divulgava os meus rios de stories, parecia mais do que de todos juntos, Aham. entendeu? Todos os atletas não faziam mais vídeo do que eu fazia. Então eu sempre publiquei bem, eu sempre fiz uma boa propaganda disso. Então quando eu chegava no evento, eu não conhecia as pessoas, mas as pessoas me Já se conheciam conhecia. pelos stories do evento, né? Porque eu sempre estava passando, eu sempre estava vendendo bem o evento. Cara, interessante isso, né? Ainda mais a abordagem que você fazia, né? Provocativa, muitas das vezes, polêmica. E até, para quem sabe, né? Eu trabalhei com o Jefferson Cardoso, polêmico aí, vereador de Jaraguá do Sul. E, cara, ali eu tive uma experiência muito forte com a mídia em relação à polêmica. A polêmica vende, cara. O povo gosta da treta. O povo gosta da provocação, eles gostam do problema, né? E eles associam o teu nome com treta, com problema, né? Então eu tinha essa imagem, o Eduardo é o problema do pessoal aqui, ele é a treta da galera aqui. Então, tipo, a galera ia pra me assistir ou pra torcer por mim ou pra torcer contra. E, tipo, ou Aham. eles me amavam ou eles me odiavam, não tinha um meio termo. Sim. Ou eles queriam Aham. me ver apanhando ou eles queriam me ver batendo. Então o pessoal associa a tua imagem aquilo ali, a treta, a bagunça, a barulho, né? Aham. Então, tipo, eu fazia muito barulho, eu fazia muita bagunça, né? Eu chegava no evento, chegava na portaria do evento, eu gritava, ei, cheguei, parou, todo mundo olhava assim, pô, quem é esse maluco? Aí eu, pô, é o cara do Store. Tipo, todo mundo já me conhecia. Eu cheguei Aham. no evento, o cara tirando foto comigo, eu não sabia nem de onde quem eram os caras. Eu fui ver, os caras eram contra, Adversário. entendeu? Mas isso sempre me resultou um bom conhecimento, né? Sim. Sempre me trouxe alguma coisa de bom, Aham. entendeu? Claro, acabava a luta, é respeitoso, hoje sou amigo de todo mundo, converso com todo mundo, Sim. né? Desde o meu último adversário aqui, sempre fui fã da história dele, da pessoa dele, né? Aham. Então, e acabou a luta, depois eu fui lá, tirei foto com o filho dele, conversei com ele, hoje eu torço por ele, pelo filho dele, né? No último evento ele estava com o filho dele estava lutando no circuito, então, tipo, o que acontece na luta é na luta, saiu pra fora, todo mundo se respeita, todo mundo é amigo, Aham. né? Porque todo mundo tá atrás do mesmo sonho, do mesmo objetivo, Sim. né? Então a pessoa tem que aprender a usar a sua imagem, a usar a mídia social para poder se vender, Aham. né? Para ter um bom recurso, um bom conhecimento, né? E o brasileiro é isso aí, eles gostam de polêmica. Então, se tu for polêmico, tu vai ser conhecido muito mais rápido do que aquele cara que faz o bem. A verdade é essa. Como dizia Pablo Marçal, que conheço. Cara, Pablo Marçal uma vez estava vendo um vídeo dele e ele falou, cara, a maioria das pessoas elas vêm até mim por polêmica, por um vídeo polêmico, por algo que eu falei que foi ruim, negativamente, porém quando elas chegam e me conhecem o meu Instagram, elas acabam conhecendo a minha pessoa e vendo que eu não sou o que estava lá no vídeo, que aí acaba ganhando um seguidor, acaba criando conexão. Exatamente. Então, hoje eu vejo a mídia dessa forma. É que nem a gente falou, né? Tipo, as pessoas têm uma imagem. Imagem minha como o cachorro louco. Tanto que quando eu comecei na luta, no MMA,
o meu apelido era o Cachorro Louco, Eduardo Cachorro Louco. Então todo mundo me tinha uma imagem como, pô, o Eduardo é um bicho louco. O Aham. Eduardo é fora da casinha. E quando vinham conversar comigo, viu que eu sou uma pessoa totalmente diferente. Sim. Né? O Eduardo lutador não é o Eduardo pessoa. Eu não Aham. sou esse tipo de pessoa que eu apresento lá. Eu apenas visto um personagem Sim. e eu entro naquele personagem durante a luta, durante aquele meu período de luta. Sim. Aham. Mas fora daquilo ali, fora das câmeras, fora da minha luta, eu sou outra pessoa. Aham. Né? Aquilo lá é só um personagem que eu faço para vender minhas lutas e vender Sim. bem. Né? Tanto que até hoje as pessoas me chamam para lutar justamente por eu ser esse tipo de pessoa, esse personagem. Né? Que é o que vende bem o evento. Sim, sim. Entendeu? Isso, meu Deus, eu tô vendo que tão longe. E, cara, eu queria que você contasse quais são os próximos planos, se tem algum plano futuro, né? E agora tu vai entregar tudo aí, né? Vai falar aqui, vai falar quais são os planos futuros, né? Então, assim, ó, eu tenho alguns planos que a gente está traçando aí, né? E aí, com as pessoas que sempre estão ao meu lado, né? Alguns alunos que são bem parceiros meus, né? A gente está trazendo alguns planos aí, tanto para minha equipe, né? Para minha turma de jiu-jitsu, a gente está pensando em abrir aí novos horários. Então, a gente está com uma fila de espera para novos horários que a gente vai estar abrindo, tá? A gente vai estar trazendo turmas de jiu-jitsu de infantil ali, os kids, turma para mulheres, estamos com fila de espera também, né, para iniciantes, para o pessoal mais avançado, né, e estamos aí trazendo uma novidade aí em primeira mão também, que é uma turma de defesa pessoal, né, que hoje está uma procura bem grande, né, Aham. e hoje vamos dizer que está modinha, tudo é muito modinha, né? Só que isso não pode virar modinha. A defesa pessoal não pode ser uma moda, uma coisa que seja passageira. Ela tem que ser fixada na mente das pessoas, Sim. que principalmente as mulheres e as nossas crianças, né? Tanto que se for ver aí, as nossas crianças tiveram aí algumas, né, deficientes físicas, né, sendo abusadas em Jaraguá Aham. do Sul, né? Então, hoje, tanto criança e mulher, principalmente, elas têm que saber se defender, Sim. tá? E isso não pode ser uma modinha de você lá fazer uma aula num dia, um aulão e pronto. Não, a gente vai estar abrindo turmas de defesa pessoal para mulheres, para crianças e para homens também que queiram ter defesa pessoal. Ah, não querem participar do jiu-jitsu da turma, não quer participar do Muay Thai, de uma turma específica, mas eu quero fazer uma defesa pessoal. Então a gente vai estar abrindo uma turma de defesa pessoal justamente para isso, para essas pessoas estar tendo uma ideia de como se defender, Sim. de como fugir de um corpo a corpo, né, de um combate. Eu não vou ensinar nenhuma loucura, não vou ensinar você botar a mão na faca de ninguém, de você pular, Aham. né, nada disso. Não ensino essas besteiras que tem no YouTube por aí, Aham. né, que tem nas redes sociais por aí. Né. Eu ensino o eficiente. Né? Eu ensino o que é eficaz realmente. Aham. Né? É o feijão com arroz, são defesas pessoais específicas. Né? Não é nada de loucura, você não vai perder virar mortal, nada disso. Tá? Você vai Aham. aprender a realmente se defender. Né? E a melhor defesa é você evitar o combate. Então a gente vai ensinar essas formas, o corpo a corpo. Claro, chegou no corpo a corpo, você vai aprender ali também a se defender, né, a fugir do corpo a corpo. Mas vamos primeiro aprender a evitar esse corpo a corpo, esse contato. Né? Então a gente vai estar aí com novidades aí de defesa pessoal. Então você que tem interesse, já me chama aí pra gente já colocar o seu nome aí, que são poucos nomes para essa turma, não vai ser uma turma muito grande, pra gente ter realmente uma atenção específica bem bacana para essa galera aí, né? E uma outra novidade que a gente vai estar trazendo aí, eu já fui chamado para muitos eventos, né? O meu último evento foi o Hard Combat, onde eu ganhei esse cinturão aqui, né, contra o Joey Nelson, da Aliança de Joinville, um cara excepcional, que eu sou fã da carreira, da história de vida dele, né, então, um cara muito forte, né, que vai estar lutando aí pelos próximos dias também, e eu tô na torcida por ele sempre, tá, e esse evento tá para vir para Jaraguá, final do ano, então a gente vai estar fazendo um evento bem bacana, né, então, eu não vou contar ainda a novidade desse evento específico, que eu vou estar lutando, só que vai ser surpresa, né? A minha luta, né? Contra quem vai ser e o que vai ser, né? E
eu vou estar fazendo aí também um evento em setembro, só de grappling, evento só de jiu-jitsu, né? De jiu-jitsu com kimono e sem kimono. O jiu-jitsu, o no-gi, né? E o gi, que é o de kimono e o sem kimono. Vai ser só grappling, um evento só de grappling que não teve aqui na nossa cidade ainda, em Jaraguá do Sul. Então, você atleta, você professor, que quer colocar o teu aluno, você atleta que quer lutar, já chama a gente aí também, pra gente já estar colocando seu nome. Vai ser várias categorias, né? Vão ter desde a faixa branca, a faixa preta, vai ser tudo GP de várias categorias, de várias faixas, né? De vários pesos e todas elas valendo o cinturão. Então vai ser bem bacana, um evento inédito na cidade aí, que logo mais eu vou estar lançando o nome para vocês aí, o cartaz e tudo mais, os detalhes. Ah, cara, tá vendendo peixe mesmo, né? Ei, tem que ter um descontinho aí pro pessoal do podcast, né? Vamos mandar uma parceria, né? Com a galera do podcast aí, né? Top demais, sensacional. E quando ele falou de pessoas que já estão esperando novos horários, cara, eu já tô na fila. Já é um, né? O John me chamou já umas 2 semanas, né, John? Já. Cara, é caminho da minha casa, é o horário que eu saio da sessão, agora de noite, então se abrir outro horário aí, Eduardo, nós já fecha, já. Cara, tu tocou uma área muito que eu gosto bastante, né? Eu tenho procurado isso ainda mais, cada dia mais, ter na minha vida, que é a autodefesa. Né? Eu acredito que o homem de Deus, né? Nós somos cristãos, mas o homem ele precisa ser um homem honrado. Né? Então ele tem que defender a sua família. Porém, muitas das vezes o homem nos dias de hoje não sabe nem se defender, né? Não sabe nem defender a si próprio, como quem dirá defender sua esposa e a sua família. Então a autodefesa é algo muito forte, né? Com armamento ou sem armamento. Então eu queria que tu falasse sobre a autodefesa sem armamento, no fato, né? Hoje em dia, os homens, muitos homens, essa geração, né? Eu não sou muito velho, né? Tenho só 33 anos, né? Também sou cristão, nasci lá evangélico, tive um tempo afastado dos caminhos do Senhor, mas graças a Deus, é como tu falou, né? Tudo é um propósito, né? E a minha vida eu saí da igreja justamente para ser um atleta, para ser um lutador, porque eu era muito brigão na época de escola, né? Eu era realmente, como eu já te falei outras vezes, eu era um ser desprezível. Eu achava que tudo se resolvia na pancada, tudo se resolvia na briga, né? Eu cheguei a puxar a cadeira para professor em sala de aula, né? Então não tinha um dia que eu não ia para a escola, eu não brigava. Ou se fosse pro campinho de futebol, eu sempre arrumava briga. Eu só ia para campo de futebol para arrumar briga. Entendeu? Eu já cheguei de os caras me proibiam, hoje tu não vai jogar porque tu só vem aqui pra arrumar encrenca. Né? Os caras me puxar a faca em campo de futebol, me puxar a faca em escola, me esperar na saída e me puxar a faca. Porque eu era muito ruim, eu era retardado realmente. Só que quando eu fui conhecer a arte marcial, eu fui entender que isso ali que eu fazia era errado. Eu fui entender que aquilo que eu fazia não era certo, não era bom, nem pra mim nem para as pessoas. Quando eu entrei na arte marcial, as pessoas falam, pô, mas se o Eduardo já é assim, imagina ele sabendo lutar. Vai matar a galera toda. Cara, parei de brigar. Nunca mais briguei. Então, pai, se teu filho é brigão, se teu filho é encrenqueiro, se teu filho é mal educado, se tu já não dá mais conta de educar teu filho, leva ele pra uma academia. Coloca ele numa arte marcial. Seja qual for, mas eu digo pra você, coloca ele primeiro no jiu-jitsu. Tá? Que teu filho vai aprender a ser homem de verdade. Teu filho vai aprender a ser direito, reto, correto, honesto. Tá? Então, quando eu fui entrar para a arte marcial, eu aprendi a ser um homem de verdade. Entendeu? E essa juventude que está vindo aí, esse pessoal que está vindo aí hoje, eles não sabem se defender. Sim. E o que dirá defender uma família, o filho, a mulher, entendeu? Então, nós homens fomos criados, fomos feitos por Deus para dar o peito pela nossa família, para proteger a nossa família. Então, muitos hoje trocaram os papéis, hoje está invertido os papéis.
né? Tem vários vídeos na internet aí onde o namorado sai, larga a namorada e está sendo assaltado, chega os assaltantes, larga a namorada, sai correndo e a mulher fica ali sozinha para resolver a situação, Aham. né? Ao invés de não botar ela para trás, proteger ela e dar o peito na frente, porque a mulher não foi feita para isso. A mulher é carinho, Sim. né? A mulher é carinho, ela é o ser sensível, entendeu? Não, nós somos os brutos, nós somos os homens. Então nós temos que dar o peito pela nossa mulher. Nós temos que dar a vida pela nossa família, né? E foi isso que eu aprendi, entendeu? Na arte marcial, Aham. tá? Eu aprendi também, agora eu sou legendário também, e Aham. aprendi nos legendários. Depois a gente conversa mais sobre isso, mas o homem foi feito para dar o peito, para dar a vida pela sua família, pelos mais fracos, né? E porque o cara tem uma faca, porque o cara tem uma arma, tem meios de você evitar isso, né? Então a gente vai ensinar isso na defesa pessoal. E hoje todo mundo, cidadão de bem, tem que aprender a se defender. Tem que aprender a se defender. Seja de faca, seja de um pedaço de pau, seja de uma arma, tem que aprender a se defender. Tá? É claro, tem meios de se evitar. A gente vai aprender primeiro a evitar essa situação, tá? Para depois aprender a se defender do confronto. Então, você que não sabe, venha procurar a gente para entender um pouco mais sobre isso. Cara, eu vejo que nos dias de hoje, né, parece que os homens, eles têm sido castrados, né, a hombridade deles, né? E isso é muito forte, cara. É muito forte, porque é uma geração fraca. Uma geração onde os pais sofreram e os pais acabaram dando de tudo de bom para os filhos e os filhos se tornaram fracos. E eu digo para ti que isso é muito, não só, como é que eu posso usar a palavra? Não é só da nossa educação que tem tido Aham. isso, não. Esses problemas não é só por causa da educação que esse pessoal está tendo, e sim pela falta de testosterona nesses homens. Sim. Antigamente, estudos comprovados. Antigamente, o normal das testosteronas do homem era para mais de 2.000 Aham. testosterona. Hoje o normal é de 700 a 1.200. Então, o normal dos homens antigamente era para mais de 2.000 testosterona. Então, isso é falta de testosterona nesses homens aí. Testosterona baixa. Então, esses homens têm que tirar a bunda do sofá, largar a mão de ser sedentários. Porque defesa pessoal não é só luta, você tem que ter um preparo físico, Sim. entendeu? Então, tem que largar a mão de ser um sedentário, tirar a bunda do sofá, sai da frente do videogame, deixa teu filho usar o videogame. Tem muitos homens aí que compram videogame para jogar por filho usar e ele que acaba usando, Aham. né? Tira essa bunda do sofá e vai perder essa barriga aí, né? E vai aprender a defender a sua casa. Sim. A verdade é essa. É forte isso, porque eu sempre falo aqui, né, que criança reclama, o homem resolve. Né? E o homem, ele tem um grande papel cristão, já tem um grande papel de resolver o problema. Né? E o homem também. O homem, ele é o cara que vai resolver os problemas da casa. Aí o cara não resolve, o cara fica só no sofá jogando, fica só no sofá. Cara, atualmente o homem, ele tem essa parada que ele tem que lutar muitas vezes contra ele mesmo para não se acomodar. Mas você vivendo o ambiente de resolver problema que você vai sair dessa. A gente Teve problemas na cidade mesmo, né? Que a esposa estava vindo sozinha, tarde da noite. Nosso Jaraguá já não é mais o mesmo Jaraguá. Sim. Que a mulher podia andar sozinha, a criança podia andar sozinha, tarde da noite. E não era muito tarde, era 10 horas da noite, 9h30, 10 horas da noite, né? E ela teve que ligar pro esposo e buscar ela, que tinha um rapaz seguindo ela e aconteceu tudo o que aconteceu. Sim. Então, pô, já estava errado dela estar vindo sozinha. Aham. E o cara sentado no sofá. Por que esse cara não tinha ido buscar ela no serviço? Sim. Esse é o papel de homem. Não é a hora que aconteceu ele tentar resolver. O papel de homem é evitar que aconteça. Antecipação. Né? Antecipação. Então você, homem, vamos trabalhar para antecipar isso aí, para proteger sua casa. Não é para resolver o problema depois que aconteceu. Aham. Né? E a nossa sociedade hoje está remediando. Você tem que suplementar a tua família, a tua casa, para que eles não fiquem doentes. Não adianta remediar depois que ficou doente, não adianta. Aham. Né?
tentar curar depois, não adianta, tem que tentar evitar esses problemas. Né? E a nossa sociedade hoje é que nem a criação dos nossos filhos. Eles ficam buscando muito problemas nos seus filhos, diagnósticos dos seus filhos perante os médicos, para que dizer para a sociedade, meu filho é isso porque ele é assim porque ele tem esse problema. Porque ele é autista, porque ele é imperativo. Então, para de tentar achar cabelo em ovo, tentar achar problema no teu filho, né? Eles querem lavar as mãos. Sim. Dizer assim, não, meu filho só é assim porque ele tem, Sim. ele é imperativo, porque ele tem autismo, né? Para poder lavar as mãos, não é porque eu não consigo educar meu filho, e sim porque ele tem esse problema. Sim. Entendeu? Então, trabalho com crianças, né? Na minha turma de Jiu-Jitsu Kids, né? Então, assim, eu tenho crianças lá que têm autismo, né? E quando os pais vieram me falavam, eu já falei, eu já tinha notado isso. Mas assim, pai, não vai mudar meu tratamento com eles. Né? Porque está funcionando. O que eu estou fazendo já está funcionando. E realmente, as crianças têm tido uma evolução muito grande. Então, eu não resolvo o problema por elas. Elas resolvem o problema por elas. Lá no tatame, elas resolvem o problema delas. Sim. Entendeu? Então, e tem muitos pais que não, eles querem procurar diagnóstico para dizer assim, não, meu filho é assim porque não é porque eu não consigo educar, e sim porque ele tem esse problema. Né? E eles não deixam os seus filhos resolver o problema, eles não dão autonomia para os seus filhos. Lá, minhas crianças têm autonomia. Eles resolvem o problema, eles têm que resolver o problema deles lá no tatame. E eles resolvem. É forte isso, né? É forte. É polêmico tomar essa pauta, porém, cara, é polêmica, né? É necessário. É necessário porque, cara, realmente os pais hoje eles querem resolver o problema dos seus filhos. O problema, cara, vou falar pra ti, algo simples que acontece. O filho vai lá, cara, se você tá assistindo isso, você faz isso, pelo amor de Deus, reveja seus conceitos. O pai vai lá, a criança vira coisa de brinquedo inteira, bagunça a sala inteira. Aí a criança, cara, não tá nem aí. Quem que vai ajudar? Tudo. Os pais. Então, cara, já começa por aí. Cara, a criança sujou, tem que limpar. Então, se você não ensinar isso, já começa por aí. E assim, eu acho que a gente foi a última geração, né, John, que se tivesse os mais velhos conversando, a gente não podia atravessar no meio deles. Se atravessasse no meio, tomava um pé na orelha. Né? E se eu estiver conversando, meu filho chega, eu digo, porque às vezes as crianças hoje em dia é no automático. Ele chegou para isso, eu falei, cara, tô conversando, sai fora. E ele baixa a orelha e sai fora, porque ele sabe que ele não pode me interromper quando eu estiver conversando com alguém. Porque não é assunto que ele tem que estar se metendo. E as crianças chegam, pai, mãe, e fica puxando, e fica interrompendo, são mal educados. Né? Por quê? Porque o pai deixou a criança ser daquele jeito. Sim. Não, meu filho cortou, cara, tô conversando, dá licença. E eu já olho pra ele e já sai fora. Entendeu? Então, a gente foi, acho que a última geração que foi educada dessa forma. Sim. Né? Eram os mais velhos que tinham autonomia, que tinham... primeiro era o pedaço de pão era deles, o primeiro copo de refri era deles, né? Se a gente ia ganhar, se sobrasse para nós ainda, né? Então a gente foi a última geração. Né? Hoje não, hoje é o primeiro prato para o meu filho, o primeiro copo de refri para o meu filho, né? Eu estou conversando, largo o celular para o meu filho e deixa ele ver o que ele quiser ver, né? Então é por isso que a gente está com a sociedade doente do jeito que está. É polêmico? Dói, mas é verdade. Não quero entrar tanto nessa pauta aqui que eu vou falar agora, mas eu vejo também uma falta de paternidade e muita mulher que acaba não tendo o pai da criança, né? Por quê? Porque os homens estão fazendo filho à torto que é direito, mas não estão fazendo esse papel de homem, que é assumir. Só faz filho e pronto. Mulher que cuide. Aqui eu não quero falar só da mulher. A mulher também é culpada. Claro. Porque tem mulher também que, meu Deus. Mas a parada que eu quero trazer também é a questão da responsabilidade do homem. Cara, hoje em dia os caras só querem pegar e cair fora. Aí faz filho, daí não tá nem aí. Então a falta de paternidade, cara, não traz aquela referência. Quantas pessoas, quantas crianças que eu vejo crescendo por ter justamente a mãe do lado,
se torna mais feminino, o rapaz se torna mais feminino. Então, eu tenho um exemplo disso, cara. Eu fui criado com mãe, com uma irmã, e depois que eu tive o meu pai agora de adulto, que, cara, cada vez mais tem gerado mais oportunidade na minha vida. Eu sabia fazer de tudo, cara, limpar uma casa, passar pano, né? Por quê? Porque eu cresci num ambiente feminino. Mas a partir da hora que eu tive uma referência paterna, começou lá no Fábio com a minha liderança. Né? Eu sempre falo, agradeço muito o Fábio, porque antes eu não conseguia nem me abrir, cara. Trocar uma ideia, papo de macho mesmo, de homem. Cara, eu precisava me abrir com uma mulher. Falar da minha vida, do meu coração. E a partir da hora que eu tive uma referência de liderança, aí depois uma referência paterna com o meu pastor, e agora a oportunidade que Deus me deu de ter a paternidade do meu pai, cara, a oportunidade da mim, de posicionamentos, o meu dever na sociedade, cara, tem virado chaves na minha vida. Então, hoje eu vejo que isso, cara, é um mal muito grande, porque eu passei por isso, sabe? Então, a ausência paterna gera muita coisa também. Mas não quero muito entrar nesse assunto, não sei se você quer falar alguma coisa sobre. Então, essa parte de hombridade, né, de homem ser homem e deixar de ser menino, né, não que eu tinha atitudes de menino, mas vamos dizer que era atitude de menino, achar que tudo era resolvido no grito, tudo era resolvido na arrogância, me impondo, né? E eu deixava às vezes de dar uma atenção para minha família, para minha esposa, para meus filhos, né? Porque eu tenho minha enteada de 19 anos hoje, que é uma mulher já, né? Tenho meu filho de 7 anos, então eu deixava de dar uma atenção para eles, que eles mereciam, porque eu achava que o que eu fazia estava bom, do jeito que eu fazia estava bom, e não é assim, né? E eu fui aprender isso, algumas coisas através do Legendários, Aham. né? Como tu mesmo sabe, eu sou um legendário, subi a montanha, eu fui conhecer o movimento Legendários através de um aluno meu, o Franklin, que eu fui recepcionar ele. Quando ele me falou que ele ia pro Legendários, a gente estava terminando um treino de jiu-jitsu, e ele falou assim: professor, eu não vou vir amanhã e nem sexta, nem quinta nem sexta, porque eu vou viajar e eu vou pro Legendários. E eu só tinha visto Legendários, que era na Record, na SBT, que era aquele programa. Sim. Eu achei, Legendários, cara, tu vai pra televisão, não sei o quê? Ele, não, é um movimento cristão. Eu falei, cara, não conheço. Mas enfim, Deus te abençoe, né? Que tu possa receber tudo que tem para receber lá, né? E tudo mais. Mas não sabia o que era, não sabia que era montanha, que era daquilo ali. Aí eu cheguei em casa e fui pesquisar sobre Legendários, entender um pouco mais o que era. E daí, rede social tem muita coisa. Tem coisa boa, tem coisa ruim, tem gente que fala bem, tem gente que fala mal, né? Então tem que saber filtrar, Aham. né? E tem que ver quem é que está falando, né? As condutas dessas pessoas que estão falando, né? Porque é muito fácil tu falar mal, né? Mas tu ser um bundão. Sim. Falar bem a verdade, tu ser um bundão, né? Tu só sabe apontar o defeito dos outros, mas não sabe apontar o seu, Sim. né? Então, eu fui ver, eu falei, cara, o cara sobe a montanha, pô, um negócio no mato, meu, que da hora. Falei, cara, vou ver o que é isso aí, né? E daí eu fui recepcionar ele em Itapema, que ele subiu pela pista de Balneário. E daí eu falei com a esposa dele, eu falei, como é que vocês vão fazer para recepcionar o Franklin? Vocês vão ficar aqui, vocês vão lá recepcionar ele? Ela falou, não, nós vamos lá. Aí eu falei, posso ir junto? Aí ela falou, claro, ele vai gostar muito. E assim, eu não tinha muito contato com ele até então. A gente conversava nos treinos, tudo, mas era uma coisa de academia e pronto, acabava o treino, já era. A gente não conversava, não tinha uma vida após o treino, fora da academia, a gente não tinha contato fora da academia. Então, eu fui recepcionar ele e eu falei, cara, e eu via, cara, os rostos daqueles homens que subiram a montanha naquele final de semana. Tinha um pastor de 70 e poucos anos, grisalhinho, meu, franzidinho. Eu falei, cara, se esse cara tem a vida cristã que ele tem, sendo pastor, ele era o líder da igreja, sendo pastor da igreja, tá com esse olhar, essa, não que exista uma magia, mas ele tinha um brilho diferente no olhar dele, no rosto dele, sabe? Eu falei, cara, se esse cara aí que tem essa vida cristã que falou que tem 70 e poucos anos, tem toda a história de cristã, pastoreio que ele tem, tá indo
tipo, com esse olhar no brilhante aí, com esse rosto aí resplandecente, cara, eu quero viver isso aí. Aham. Eu quero entender o que eles estão vivendo. Eu quero ver o que eles viram. Eu quero passar o que eles passaram. Aí viemos pra casa. Aí depois eu falei pro Frank, cara, eu quero ver como é que faz pra subir isso aí, pra vivenciar isso aí que tu viveu aí. Eu quero ter também isso aí, cara, essa experiência. Aí ele falou, ó, tu vai no próximo. E daí teve a próxima inscrição que abriu, cara, foi muito rápido, eu não consegui me inscrever pro próximo, só consegui me inscrever pro outro. Só que eu já não me inscrevi na pista que ele foi, eu fui subir por Curitiba. Aham. E assim, ó, o homem foi feito para ser testado. Sim. O homem foi feito para lutar. Aham. O homem foi feito para combater. O homem foi feito para ser testado o tempo inteiro. O homem é uma máquina. Sim. A verdade é essa. Entendeu? E eu aprendi isso lá na montanha. Eu fui entender isso lá na montanha. O que é ser um homem de verdade para minha família? O que é ser um homem de verdade perante a sociedade? Sem o jeitinho brasileiro, sem ficar tentando dar jeitinho Terceirizando, em tudo, né? terceirizando tudo, desde a minha culpa, tudo, todos os meus problemas não são meus, é porque isso, é porque aquilo, porque essa pessoa, porque aquela, porque isso, porque aquilo. Não, a culpa é sua, o problema é seu. Quem está carregando a bagagem na sua casa? Quem está carregando os problemas na mochila? É você ou é tua esposa? Você está colocando tudo na mochila dela? E aí? Entendeu? E eu fui entender isso lá na montanha. Que todo homem, seja cristão ou não, tem que viver essa experiência, tem que ter esse momento. Ah, tem muita pessoa falando mal do movimento legendário? Tem. Mas e aí, já foi ver a vida dele, pessoal dele? Entendeu? Ah, as pessoas, mas porque é um movimento, pô, é caro, só tem gente só tem rico, movimento de rico. Não, não é movimento de rico. Assim, é um movimento que não tem nem uma empresa, nada que custeie isso ali. Então, tudo tem um custo, entendeu? Sim. Aham. Tudo tem um custo. Se tu for passar um final de semana num hotel, Vai entendeu? pagar isso? Tu vai pagar muito mais, muito mais. As pessoas, mas eu vou pagar o mesmo valor para ir para um meio do mato? Cara, quanto que vale a vida da tua família? A saúde da tua família? Quanto que vale? Quanto que vale a salvação da tua família? Não tem dinheiro que pague a salvação da minha família. Não tem dinheiro que pague o que eu vivi na montanha. O processo que eu tive. E não é eu que falo, é minha esposa que fala. Sim. Aham. O Eduardo melhorou depois que veio da montanha. Claro, a gente sempre tem coisas para melhorar, como eu ainda tenho coisas para melhorar todos os dias. Mas em vista do que eu era, estou muito bem. Mas assim, Deus que sempre esteja me corrigindo a cada momento, né? Porque não sou eu, e sim é Ele, Sim. que vive em mim e que tem me renovado a cada dia, né? Porque se fosse pelo Eduardo, eu sou falho, eu sou fraco, né? Então, não é pelas minhas forças, e sim por Deus, que tem me dado força e persistência para seguir no caminho certo, no que é correto, né? E eu parei muito de olhar os homens. Tento a cada dia olhar menos aos homens, aos meus líderes, aos meus pastores, e sim olhar a Cristo. Sim. Né? Porque os homens são falhos, os homens são fracos. Entendeu? Então, se eu vou errar, às vezes eu estou servindo de exemplo para alguém. Eu tento errar o menos possível. Por quê? Porque se eu errar e eu estou servindo de exemplo para aquela pessoa, ele vai falhar também. Sim. Ele vai fraquejar também. Entendeu? Então, eu dou graças a Deus por ter colocado a vida do Frank, da família dele, na minha vida, na vida da minha família, né? Que sempre estão nos ajudando, sempre estão nos apoiando, sempre estão nos aconselhando, né? E através dele eu pude vivenciar esse momento lá na montanha, e que eu falo para você, tu vai ser confrontado, tu vai ser testado, tu vai, tá? E homem foi feito para isso. Sim. Homem foi feito para ser confrontado, homem foi feito para lutar, homem foi feito para ser testado, entendeu? E homem, deixa de ser um banana. Sim. A verdade é essa, deixa de ser um banana. E eu achava que eu era o homem ideal para minha família, para minha casa, e não, eu era um banana. Por quê? Porque eu ficava terceirizando tudo também. Sim. Mas eu tô acontecendo isso por causa da minha esposa que fez isso.
Ah, porque ela gasta demais. Ah, porque ela faz isso. Ah, porque ela fez aquilo. Não, a culpa era minha. Ah, meu filho tá assim porque minha esposa não educou ele direito. O papel é meu de educar meu filho. Entendeu? Então eu terceirizava tudo. E eu botava tudo na mochila da minha esposa. Falei, não, a partir de hoje quem carrega sou eu. Os problemas quem vai levar sou eu. Aham. Né? E eu era esse cara aí, que botava a mulher na frente e dizia, não, tu é meu escudo. Não, eu tenho que ser o escudo da minha casa. Eu Sim. tenho que ser o escudo da minha família. Aham. Né? Lá na montanha eu aprendi a ser o escudo da minha casa, da minha família. Muito forte, cara. Muito forte. Pô, eu quero viver isso, cara. Agora. Eu quero viver isso. A galera fala muito, né? Tem muita gente que fala polêmicas, né, sobre legendários. Até rolou essa pauta que estava uma época assim em alta, né? E vou te dizer Lá assim, na ó, Globo, né? Desculpa te interromper, John, mas assim, ó, se tá com polêmica, se o pessoal tá falando, é porque tá funcionando. Sim. É porque tá indo de contra o que a sociedade, o que a mídia tá ensinando pra nossa família. Aham. Entendeu? Tá incomodando eles, então é porque tá funcionando. É porque é de Deus. Porque se não fosse de Deus, era só mais um. Sim. Era só mais um movimento. Entendeu? Então, as pessoas vão se incomodar. Porque está indo de contra ao que eles estão tentando colocar na nossa casa, na nossa família. Sim. Já começa pelas escolas. Olha o que as escolas estão ensinando. Aham. De banheiro unissex para todo mundo e isso. Não, não existe isso. Homem é homem, menina é menino, menina é menina. Acabou. Pronto. Entendeu? Não existe criança homossexual. A sociedade está implantando isso na nossa casa, na nossa família. E se você ficar sentado assistindo, olhando, vai acontecer. Sim. Entendeu? É o que eu falo, hoje eu creio num sistema que está castrando a humanidade, né? E eu vejo esse projeto legendários. Eu pude uma ideia, um dos caras que foi ali da minha igreja, e ele falou, cara, eu precisei ir para a montanha para saber que eu precisava cumprir o meu papel de tirar o lixo de casa e colocar para fora. Eu precisei subir na montanha para tratar melhor a minha família. Então, porque tem muita gente que fala, pô, o cara precisa subir para a montanha e passar o seu papel. Cara, tem muito homem que precisa. Tem muito homem que precisa cair a ficha, precisa vivenciar uma parada para poder virar uma chave. Agora eu vou entrar rapidão antes de tu falar, que é a parada da humildade, né? Há muitas culturas que os homens ele têm essa passagem de transição de menino para homem. E por essa questão de paternidade, eu vejo que essa chave demora para virar homens, meninos em corpos de homens com 30 anos. Já parou para pensar, cara, homens com 30 anos que ainda não virou a chave da humanidade, que ainda vivem como menino, pensam como menino, né? Não tem responsabilidade nenhuma, não querem trabalhar, não querem suar a camisa, não querem treinar, cara, não querem fazer nada. Então, infelizmente, cara, essa transição de passagem, a gente não tem, né, uma parada assim, infelizmente, a nossa sociedade, uma vez, né, há tempo atrás, eu levava o filho para boate, para falar, pô, aí agora meu filho vai virar homem, né? Mas no mundo cristão, cara, a gente precisa se posicionar em relação a isso, né? A gente precisa buscar referências para que a gente possa virar essa chave de humildade na vida, né? E muitas das vezes, muitas pessoas viram a chave lá no Legendários. Muitas pessoas viram a chave subindo a montanha. Por quê? Porque, cara, precisa ser confrontado, né? E homem, assim, homem funciona sob pressão, cara. E homem, ele sempre gosta de fugir da pressão. Mas quando a coisa estreita, tu faz, cara. É sempre assim. Cara, quando a coisa estreita, o homem vai lá e resolve.
Então, cara, eu aprendi isso porque eu trabalhava no gabinete da confusão, a gente falava, mas, cara, todo mundo resolvia problema. E o próprio chefe de gabinete, ele falava para mim assim, cara, tu resolve isso aí. Ele ficava me impulsionando a resolver os problemas. E eu queria coisa fácil. Eu queria, que site o que eu escrevo aqui? O que eu faço aqui? E ele, não, mano, te vira, eu já mostrei o site, já fiz isso, vai lá e grava desse jeito. Não, te vira, eu já te ensinei. Então, tipo assim, muitas das vezes, cara, eu tinha que trabalhar sob pressão e ali eu cresci muito, muito. Então, o homem muitas vezes vai precisar de pressão. E às vezes não tem quem cobre, o cara vai descobrir essa pressão lá na montanha. E vai virar chave. Exatamente isso aí, né? Tipo, a palavra que tu usou ali, né? Tá muito o pessoal dizendo, mas por que que eu preciso subir a montanha para falar com Deus? Eu já teve pessoas que falaram para mim, mas as melhores e maiores experiências que eu tive com Cristo foi dentro do meu quarto. Sim, com certeza, né? Mas por que que você tem que subir a montanha? Porque qual foi a última vez que tu se desligou por 72 horas no teu celular? Que tu desligou 72 horas do mundo e só se conectou a Cristo. Qual foi a última vez que tu fez isso? Nunca. Entendeu? Eu nunca fiquei um dia sem meu celular. Por quê? Meu celular é meu trabalho. Nunca tinha ficado antes da montanha, né? Eu já subi 4 vezes na montanha. Ô, louco. Então, todas essas 4 vezes foi uma experiência diferente, uma experiência nova. E eu digo pra você, teve o pastor que falou ali, por que que você precisa subir a montanha? Da mesma forma que você precisa levar a tua esposa para um restaurante para você ter um contato a mais, uma intimidade a mais com a tua esposa, para você estar renovando a energia do casal, né? Então, da mesma forma, você precisa estar subindo a montanha para estar renovando a tua energia cristã, Sim. entendeu? E assim, ó, o que eu mais vejo hoje, tu não vê, independente da religião, respeito todas elas, só que tu não vê o bandista falando mal da Umbanda, tu não vê católico falando mal do católico, só vê cristão falando mal do cristão. Então, esse é o nosso problema. É cristão falando mal do cristão. É cristão falando mal do movimento cristão. Sim. Tu vê um bandista falando mal do carnaval? Não. Tu vê católico falando mal de procissão católica aí que vão até São Paulo andando? Não. Porque é uma crença deles. Eles têm aquilo, como aquilo vai fazer bem para a vida deles, para a fé deles. Entendeu? Então, tá bom, respeito eles e tá tudo certo. Então, por que que o cristão vem falar mal do movimento cristão? Gente, a gente é cristão, a gente tem que se unir, a gente tem que estar junto. Somos um só. Deus é um só. Entendeu? E lá na montanha, uma coisa que eu achei muito interessante, não tem placa de igreja. Sim. A gente não leva a tua placa de igreja, porque eu sou assembleano, porque eu sou The Way, porque eu sou filhos do homem, porque eu sou casas do filho, porque eu sou casa de oração, não, nada disso. Porque eu sou batista, não, nada disso. Lá tem homens que não são cristãos, que nunca ouviram a palavra de Deus e subiram a montanha e tiveram um momento Sim. com Deus. Então a gente Legendários não é placa de igreja. Cara, forte, hein? Eu vou já encerrando a pauta aqui. E, cara, muito legal, né, tudo que falou. Eu acho que condiz muito com os meus pensamentos, né? E é muito forte, né, ver isso. É isso, né? As pessoas que não subiram ainda e querem subir, cara, continue com essa vontade aí que eu tenho certeza que a vida de vocês vai mudar. Eu quero subir. E já para a gente encaminhar para o final, queria que você deixasse uma palavra, né, uma motivação, algo do tipo. Mas agora, cara, como foi muito direcionado à hombridade, né, esse podcast, eu creio que muitas das mulheres também vão estar assistindo, vão estar extremamente concordando com isso, né, em relação a isso, mas vou deixar já que a gente está falando de homem aqui, de hombridade, mulher, você também tem o seu papel perante a Deus.
Eu sempre falo que o homem, ele luta contra a sua meninez. Então, o homem, ele tem que se despertar para sempre estar impulsionado. Mas a mulher, ela tem que também lutar para não se posicionar demais. Porque se o homem não resolve, a mulher vai lá e resolve. Cara, você tem que fazer o seu papel de se frear um pouco. Então, existem os dois papéis, existem os dois lados. E a mulher tem que se frear e o homem tem que se posicionar mais. E queria que tu deixasse uma palavra para os homens que precisam se posicionar, algo do tipo. A cada dia eu luto contra o velho homem, todos os dias, né? Eu tento matar o meu eu todos os dias, né? Para que Deus possa sempre estar se manifestando na minha vida, que eu possa ser o reflexo dele, que eu possa ser a imagem e semelhança de Cristo a todo momento, né? Que eu possa estar contagiando as pessoas ao meu redor com a graça de Deus, né? E muitas das mulheres hoje são a mãe e o pai, são o homem e a mulher dentro de casa, porque às vezes são mães solteiras, né? E elas têm o papel de criar seu filho ou sua filha, né? Segundo aos caminhos de Deus, entendeu? Então acho que independente se ela é solteira, se ela é casada, ela também tem seu papel de homem dentro da casa, tem que ajudar, né? O homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, entendeu? Ela tem que estar ajudando o homem sempre a se equilibrar ali, né? E eu sempre estou tentando matar o velho homem a cada momento, né? Deixando realmente de ser o menino, né? Porque tem muitos homens que falam assim, pô, mas minha mulher reclama do meu futebol, só reclama do meu futebol, pô, tudo é meu futebol, pô, mas o cara joga futebol 7 vezes na semana, entendeu? Só que assim, ó, eu era esse cara, pô, minha mulher só reclama da minha academia, pô, mas eu ia pra academia 7 vezes na semana. Sim. Eu treinava de segunda a segunda, 4 horas por dia, quando eu era atleta. E aí? Muita gente quer ser atleta. E aí? Tá disposto a pagar o preço? De 3 a 4 horas dentro da academia, de segunda a segunda? Então eu não tinha meu momento com família de qualidade. Eu achava que, pegar uma pizza na sexta-feira à noite, né? E assistir um filme com a minha família, tava tudo certo. Detalhe, comia pizza, botava o filme e dormia. Minha esposa que assistia. Hoje eu ainda sou meio preguiçoso, às vezes durmo, assisto um filme ou outro, mas estou ali com eles. Toda semana eu pego a minha esposa e a gente sai fazer alguma coisa, nem que seja um café. Semana passada a gente saiu tomar um café no posto grid à noite. Saí do treino, saí com ela tomar um café. Mas é o meu momento, eu e ela. Entendeu? É um momento de qualidade, que a gente vai conversar, a gente vai falar. Eu não sou muito de chegar e contar para minha esposa, eu acho que é do homem, de chegar e contar para a esposa como foi o dia inteiro. A mulher não, a mulher quer chegar e quer contar tudo, a trajetória do dia dela, né? Mas homem, tira aquele tempo para escutar ela, entendeu? Eu fico lá, aquela cara de paisagem, escutando ela, mas eu fico ali escutando ela. Eu não estou aqui com o celular, né? Às vezes eu fico, ela fala, amor, aí eu largo o celular e escuto ela, né? Então, acho que a gente tem que dar uma atenção a mais para nossa família, né? E vou dizer para vocês aí uma passagem que eu acho muito boa, que foi uma coisa que eu vi no UFC até, tá? Que foi um lutador que falou lá uma mensagem e através dele já antes mesmo dele falar esse vídeo que teve ali, que viralizou lá no UFC, ele já tinha, 2 pessoas tinham sido salvas através da vida dele, né? Que fala em Mateus 11, né? Venham a mim todos os que estão cansados, né, e oprimidos. Então, seja você, homem, mulher, criança, jovem, que está no seu quarto, que está se entregando à depressão, busque alguém para te ajudar. Deus não te quer no fundo de uma cama, dentro de um quarto, né? Eu não acredito na depressão, tá? Eu acredito que a pessoa só tem depressão quando desiste de si mesma, quando o inimigo implanta na tua cabeça que tu não pode, que tu não é capaz, né? Então eu digo para você, sai do seu quarto, você que está pensando em tirar a sua vida ou desistir desse mundo, Deus não quer isso para ti. Deus tem algo, tem um projeto para tua vida, né? E Deus não une
pessoas, né? Ele une propósitos, né? E a minha esposa foi a pessoa que Deus preparou para mim para estar sempre. Ela é minha auxiliadora, é a pessoa que está lado a lado comigo, né? E eu tive momentos da minha vida quando eu pensei em desistir. Eu não acredito na depressão, mas eu tive um momento que foi uma depressão que, pô, eu desisti de mim. A depressão é isso, é você se entregar ao fundo do poço, você desistir de você. Eu tive um momento onde eu fiz várias cirurgias do intestino, onde, pô, num dia eu era uma pessoa saudável, estava lutando, no outro dia eu estava numa UTI de hospital. Tendo que depender da minha esposa para me lavar, para limpar minha bunda, para trocar minha fralda, entendeu? Então eu me vi no fundo do poço, falei, não, desisti, não quero mais. E eu cheguei a esse ponto de dizer, eu não quero mais, desisto. Então, você, não desista da sua vida, não desista do que Deus tem para você. Procure uma igreja, procure alguém para que possa te ajudar, entendeu? E naquele momento foi minha esposa que me ajudou, foi minha esposa que me fortaleceu, né? E eu sou grato a Deus todos os dias por ter colocado ela na minha vida, né? Porque se eu tivesse passado pelo que eu passei, sozinho ou sem ela na minha vida, eu tinha desistido naquele momento, né? Então você tem que ter pessoas ao teu lado que estejam te fortalecendo, que estejam te apoiando, que estejam te auxiliando, né? Então não desista, né? E eu, quando eu falei que eu saí da igreja para viver o mundo da luta, Deus me trouxe para a igreja novamente por causa da luta, né? Hoje eu estou na igreja, a gente tem um projeto que é o projeto Forjados também, né? Onde a gente trabalha com o jiu-jitsu, né? Que é um aluno meu que toca, que é o Douglas, né? Que todo o treino aos sábados, né? A gente tem momento da palavra, onde tem crianças que nunca ouviram a palavra de Deus, que lá no projeto eles vão treinar jiu-jitsu e ouvem a palavra de Deus, né? Onde a gente já está plantando uma sementinha dentro da casa deles, entendeu? Então, eu acho que as pessoas estão desistindo de si mesmas muito fácil hoje, estão muito acomodadas. Então, pô, sai desse quarto, sai dessa cama, sai desse sofá e procura Deus, que Deus tem algo para tua vida. Né, eu queria agradecer a tua vinda aqui, né? Com certeza, eu sempre falo que quem move esse podcast é o Espírito Santo, né? Deus é o Espírito Santo, quem conduz ele, quem conduz as palavras, né? E, cara, eu sempre sou muito edificado aqui, Amém. né? Isso é muito forte. E também outra parada que eu sempre falo também, e falo muita coisa, que eu sempre falo é que o homem, ele engrandece sua hombridade trocando ideia com outro homem, né? Essa troca de ideia o homem precisa. Então, uma vez na semana o cara precisa jogar um futebol, ou o cara precisa sair com o líder do cara, trocar uma ideia, porque o homem ele precisa ter esse momento, né, de hombridade para fortalecer isso, para ele chegar, pô, eu chego em casa e me sinto uau, né? Todo mundo que treina sabe disso, os homens sabem disso. Cara, o cara treina, parece que depois do treino o cara já se sente mais homem, mais posicionado, né? Então, os homens eles têm essas formas, né, de fortalecer sua hombridade, né, seus posicionamentos. Então, isso é muito legal, essa troca de ideia. Eu gosto muito desse assunto, né? Eu creio que eu consegui tirar muita coisa boa aí de ti, né? Aprendi muito com isso e para mim foi uma grande honra te ter aqui, né? Espero que aqui, cara, de portas abertas para ti. Quero que tu venha com a tua esposa aí pra gente fazer um de casal aí, Show, né? show. Pra gente, vai ser top, né? Falar sobre casamento. Já tá falar aceito sobre o a vida convite, de com vocês. certeza ela vai adorar Aham. e só mandar a data aí, com Sim, certeza. não, fechou. Né? E foi o que nós fizemos na nossa oração no início, né, John? Que Deus esteja sempre nos capacitando e nos preparando, né? E nos forjando conforme a vontade dele, né? Não a Aham. nossa, né? Que ele sempre esteja colocando os planos dele na nossa vida segundo o que ele quer, né? E não Aham. conforme a gente quer, né? E eu nunca fui de falar assim, abertamente, dessa forma que a gente conversou hoje, né? Mas é isso aí, é Deus capacitando a gente, é Deus preparando a gente para o que ele quer, Sim. né? E não para o que a gente tem vontade, né? E é isso aí, pô, quantos anos a gente se conhece, né? Meu Deus. Quando que a gente sentou e falou de igreja? Quando que a gente Aham. sentou e falou de Bíblia? Quando que a gente sentou e fez uma oração, Sim.
né? A gente teve que vir no podcast para falar de Bíblia, Aham. para falar de igreja, né? Para falar de Deus, para fazer uma oração junto. Aham. Então, é Deus unindo o propósito, Propósito. né? É nos preparando para o que Ele quer, Aham. né? E é isso aí, o prazer foi meu, a honra foi minha, e sempre que tiver a oportunidade, quiser me chamar, tô aí. E aí, vai ter segunda parte aqui. Tem muita coisa que não foi contada aqui, cara. Não vou falar muito aqui pra não se estender, porque a gente já tá encerrando. Mas tem um Pix premiado. Tem. Aí, Tem a volta do Eduardo pra igreja, né? Casamento fortalecido aí. E, cara, muita coisa, né? Pra ter ideia, em 2016 eu fiz uma cirurgia, né? A gente já conversou sobre isso, tu conhece a minha história, mas em 2016, quando eu estava no leito de hospital, a minha esposa me pediu em casamento, né? A gente já estava há 4 anos junto, ela me pediu em casamento em cima da cama de hospital, Meu Deus. né? Eu estava usando fralda, tudo, ela falou, amor, eu pedi para foi o momento que eu pedi para desistir. Aham. Ela falou, sai daí pra gente casar. Quero casar contigo, não sei o que. Eu já vivia 4 anos com ela. Então a gente casou no civil, só que a gente não tinha casado na igreja ainda, né? A Aham. gente não tinha tido a bênção ainda, né? Então, na minha última luta aqui, né, onde eu ganhei, eu não tinha na minha mente, não tinha nada preparado para aquele momento, né? Mas quando eu ganhei, eu olhei ela lá em cima lá, aí da arquibancada, aí eu pedi para chamarem ela, eu chamei ela não queria vir, ela veio e eu pedi ela em casamento no octógono. Meu, que Entreguei top. a aliança para ela, tá aqui, ó, pedido de casamento, né? E depois ela veio falar comigo, a esposa do Franklin, que, cara, é um irmãozão meu, é um paizão, meu irmão mais velho, né? E a esposa dele, a família dele, amo eles. Ela veio e falou pra mim, pô, a gente justamente estava falando um pouquinho antes, porque a Cris estava chateada, porque embora a gente estava fazendo os planos para casar, ela nunca tinha sido pedida em casamento. Meu Deus. E Deus me moveu naquele momento para fazer o Pra pedido fazer o para pedido. ela, para resolver aquela situação. E tipo, na minha cabeça estava tudo certo, a gente já estava com os Aham. planos de casar. Só que ela não tinha sido pedida ainda, Aham. né? E pouco mais de 10 anos depois, juntos, Deus me moveu a fazer o pedido para Meu ela. Deus. Forte, cara. Entendeu? Forte. Então, tipo, Aham. dê ouvidos ao Espírito Santo. Sim. Meu Deus. Mas é isso aí. Encerramos mais um podcast. Não esqueça de seguir o Eduardo lá, acompanhar o trabalho que ele tem feito aqui em Jaraguá do Sul. Muito forte o trabalho, né? Se vocês querem ser futuros alunos dele, entrem em contato com ele, né? Não esqueça de deixar um comentário aqui embaixo desse vídeo, deixa aquele like. Se te edificou esse podcast, manda para mais alguém que com certeza vai edificar essa pessoa. Tamo junto, Eduardo. Até uma Obrigado. próxima. É isso aí. Sigam isso lá, aí. Eduardo Francisco, Jack Jiu-Jitsu Jaraguá. Obrigado, galera. Deus É isso abençoe. aí. Tamo junto. Valeu.